Vamos mergulhar nos mistérios que cercam a relação entre Diddy e Michael Jackson e como isso se conecta a teorias intrigantes sobre suas vidas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa história fascinante. A relação entre Sean Diddy Combs e Michael Jackson é marcada por uma complexa rede de admiração, influência e, mais recentemente, mistérios e controvérsias que cercam as suas vidas. Embora ambos tenham contribuído imensamente para a música, a morte de Michael Jackson em 25 de junho de 2009 deixou um rastro de dor e confusão, não apenas entre seus fãs, mas também em toda a indústria musical. À medida que os dias se seguiram, surgiram diversas teorias sobre as circunstâncias que cercaram sua morte, algumas das quais ligaram Sean Diddy Combs a um enigma ainda mais profundo. Para muitos, a morte de Michael não foi apenas um evento trágico, mas uma peça de um quebra-cabeça que envolvia mistérios, segredos e questões perturbadoras. Além de deixar um rastro de dor e confusão, não apenas entre seus fãs, mas também em toda a indústria musical e gerou uma série de teorias que, de alguma forma, ligam Diddy a esse trágico evento. À medida que novas alegações surgem sobre Diddy, principalmente em relação a crimes graves, as especulações sobre o que realmente aconteceu em torno da morte de Michael e as implicações disso podem nos levar a um terreno sombrio e intrigante. Essas teorias sugerem que, ao longo dos anos, existiram conexões ocultas entre Diddy e as controvérsias em torno de Michael. Algumas pessoas começaram a especular que, se Diddy fosse preso devido a acusações de crimes graves, como tráfico humano e agressão sexual, isso poderia acirrar o debate sobre o que realmente aconteceu com Michael. A narrativa se desenvolveu na mente de alguns fãs e críticos, criando um vínculo implícito entre a vida de Diddy e as alegações que cercaram Michael. Se Diddy, um empresário influente e amigo de Michael, fosse culpado de crimes relacionados a abuso ou exploração, isso poderia provocar uma investigação mais profunda que examinasse a vida e as relações de Michael. As redes sociais e várias plataformas de mídia se tornaram terreno fértil para especulações, onde usuários conectavam os pontos, traçando paralelos entre os dois homens e as controvérsias que cercaram suas vidas. A possibilidade de que Diddy pudesse ter conhecimento de atividades ilegais ou ter estado envolvido em situações que pudessem comprometer a reputação de Michael gerou debates intensos. A narrativa de que Diddy poderia ser uma figura central em um escândalo mais amplo, que ligasse Michael a práticas perturbadoras, é um dos muitos mistérios que permanecem na mente dos fãs. A ideia de que uma prisão poderia expor segredos não apenas sobre Diddy, mas também sobre Michael, faz parte de uma trama que muitos consideram digna de um thriller. O receio de que a verdade sobre a vida de Michael, suas relações, seus segredos e suas batalhas pessoais, poderia finalmente vir à tona, alimenta uma necessidade de respostas que muitos fãs sentem. O cenário se complicou ainda mais quando Diddy enfrentou suas próprias batalhas legais em 2024, incluindo acusações de agressão sexual e tráfico humano. Essas acusações, que envolvem comportamentos perturbadores, fizeram com que muitos reavaliaram a sua imagem e a forma como ele se relacionava com outros artistas e pessoas ao seu redor. As ligações entre as acusações contra Diddy e os escândalos que cercaram Michael Jackson em relação a crianças começaram a surgir nas redes sociais, criando um espaço fértil para a especulação. Michael Jackson foi alvo de várias alegações de abuso infantil ao longo de sua vida, culminando em um famoso julgamento em 2005, onde foi absolvido de todas as acusações. No entanto, o estigma em torno de seu nome e os mistérios que envolvem suas ações pessoais continuam a levantar questões. Com Diddy agora sob suspeita por suas próprias alegações, alguns teóricos começaram a sugerir que a prisão de Diddy poderia eventualmente trazer à tona uma série de informações sobre Michael e seus próprios crimes. Essa possibilidade adiciona uma nova camada de complexidade à já complicada relação entre os dois homens. As teorias que conectam Diddy a Michael são frequentemente alimentadas pela falta de transparência em suas vidas privadas e a natureza secreta da indústria musical. O fato de que ambos os artistas viveram em um mundo onde a fama e o poder muitas vezes obscurecem a verdade contribui para a narrativa de que segredos obscuros podem estar escondidos sob a superfície. As circunstâncias em torno da morte de Michael, com sua repentina queda e a subsequente revelação de um histórico médico complexo, levaram muitos a questionar se forças externas poderiam ter desempenhado um papel, incluindo a possibilidade de que Diddy, em sua posição de influência, pudesse ter alguma responsabilidade ou conhecimento de eventos que levaram à morte de Michael. Entre as teorias levantadas pelos detetives virtuais, uma que está acumulando milhões de visualizações é a de que Diddy poderia ter envolvimento na morte por overdose de Michael Jackson, em 2009. O ponto de partida do viral seria o casamento da cantora Mariah Carey com Tommy Mottola, dono da Sonic Music que administrava, na época, a carreira do rei do pop.
A relação de Maria e Mottola sempre foi conturbada, segundo os relatos, e a amiga contava tudo sobre a vida íntima do casal para Jackson. Assim, ele sabia de detalhes comprometedores sobre o dono da gravadora, incluindo o relacionamento abusivo com a cantora. Em 2002, Jackson acusou a Sony de reter os direitos de suas músicas, além de ter dito publicamente que Mottola era um demônio. O que liga o rei do pop a Diddy é que o dono da gravadora era muito amigo do rapper acusado de tráfico sexual, entre outros crimes. Eles tinham até negócios juntos. As coisas teriam começando a ficar complicadas para Jackson justamente nessa época, com o astro sendo acusado de pedofilia por um grupo de crianças, as quais os internautas apontam que confessaram depois terem sido pagas para prejudicar o artista. Sem qualquer prova, a tese termina alegando que o cantor teria deixado uma gravação denunciando suposta perseguição no fim de sua vida, incluindo um cenário que o matavam fingindo uma overdose como causa. A conspiração aponta, também, que o médico que trabalhava como chefe do hospital onde Michael Jackson foi dado como morto foi trabalhar como segurança de Diddy logo depois. O cenário é, sem dúvida, hipotético e repleto de especulações, mas a narrativa se desenvolve em torno do conceito de que a verdade sobre a morte de Michael Jackson, assim como as ações de Diddy, pode estar mais interligada do que se pensava. A prisão de Diddy poderia, em teoria, abrir um novo capítulo nessa história, revelando conexões ocultas entre os dois artistas, que poderiam mudar a percepção pública sobre ambos. Assim, a morte de Michael Jackson e as acusações que agora cercam Diddy se tornam parte de uma narrativa maior sobre poder, fama e a complexidade das relações dentro da indústria da música. Entretanto, é importante lembrar que, embora as teorias possam ser intrigantes, muitas vezes carecem de evidências concretas. A intersecção entre a fama, a influência e os erros pessoais cria um ambiente propenso a especulações. A figura de Diddy, como empresário de sucesso e amigo de um dos maiores ícones da música, naturalmente suscita questões sobre sua relação com as controvérsias que cercam Michael. No entanto, sem provas substanciais, esses mistérios permanecem mais no reino da especulação do que na realidade. A relação entre Diddy e Michael, marcada por admiração, amizade e a complexidade da indústria da música, é um microcosmo das dinâmicas mais amplas que permeiam a fama. Ao refletir sobre a morte de Michael e as questões que ainda cercam sua vida, fica evidente que o legado dele, assim como o de Diddy, está entrelaçado em uma teia de mistérios, influências e desafios que continuam a fascinar e intrigar. Enquanto os fãs buscam respostas, o enigma permanece, enriquecendo a narrativa da música e da cultura pop, e garantindo que essas histórias nunca deixem de ressoar.